família não é tão grande assim. Temos o Dr. Felizardo, temos também o Dr. Paulo Sérgio, temos o Sr. Nicodemos da Silva, eu, Neuza Manuel. Ao decorrer deste curso poderão, porém, para mais informações a respeito do nosso portal, podem sempre visitar a nossa página no Facebook, que é o Portal Pensador. Lá vão encontrar muitas informações sobre o nosso portal, sobre as revistas que o nosso portal já ajudou a criar, já ajudou a indexar. Também há convites para investigadores que gostavam de ter a sua matéria publicada numa revista científica de aceitação internacional. Trabalhamos com instituições do ensino superior para então a criação destas revistas. Então, para mais informações, convido-os a todos a visitarem o nosso portal. É muito interessante para quem gosta de ciência, quem gosta de investigação científica, é uma valia e tanto. Então, aconselho todos a darem um pulo rapidinho e ver, né, com os próprios olhos. Portanto, como vocês podem ver, obrigado à Neuza, o portal Pensador, a equipa que a Neuza apresentou, eu peço desculpas que a minha câmera estou com dificuldades de ativá-la, tínhamos ativado no início, mas aconteceu alguma coisa. Então, quem vos fala aqui é o professor Felizardo, ok? Prazer enorme estar convosco aqui nessa tarde, uma maravilha podermos estar aqui. Eu sou o responsável científico do portal Pensador. Neuza, que esteve há pouco tempo a falar convosco, ela também faz parte ao Pensador e ela é a nossa secretária executiva, portanto é ela uma das pessoas responsáveis, vamos assim dizer, por fazer a gestão de todos os processos administrativos que ocorrem dentro do portal. Então temos uma equipe que tem outras pessoas e, claro, o Portal Pensador conta com uma vasta de colaboradores. Então, a nossa equipa conta com um grupo muito grande de colaboradores que estão entre não só pesquisadores, vamos assim dizer, de instituições de formação superior angolana, também de outras instituições. Como vocês podem ver, por exemplo, aqui nas revistas, as revistas só existem, vocês vamos discutir sobre revistas científicas, falarmos sobretudo sobre comunicação científica, então ainda não é exatamente o momento. Fazer essa. Como eu estava a dizer há pouco tempo, o Portal Pensador, então, ele tem as revistas, que são revistas angolanas, como vocês podem ver aqui, a revista angolana de extinção, a revista científica do Xeduila, Realidade Social, o Olhar Científico e a Tudaval. O nosso objetivo no portal é, na verdade, ajudar a criar um ecossistema para a produção nacional, a produção científica nacional. É isso que nós queremos fazer, não só por meio da criação das revistas científicas, eu vou abrir algumas delas para vocês, mas por atividades como essa que estamos agora aqui a fazer, que são, na verdade, atividades que nós realizamos com o objetivo de ajudar outros colegas pesquisadores a terem a experiência necessária, não só para escrever artigos, mas também para compreender todo o processo, vamos assim dizer, da produção científica. Então essa é a nossa perspectiva, esse é o nosso objetivo, é o que nós pretendemos com o portal. Claro, esperamos que vocês que estão cá conosco ao longo dessa jornada, que vai ser uma jornada na verdade de 3 meses, possam se beneficiar não só das formações, mas inclusive também da rede de contactos que o portal vai formar, inclusive com todos que participarem aqui desse. Para hoje, então já um pouco a conversa sobre o que nós preparamos para hoje. Nós vamos conversar sobre divulgação científica, e a conversa sobre divulgação científica é muito importante porque, na verdade, tudo o que nós produzimos, um conjunto de, vamos chamarmos assim, de produtos que nós conseguimos construir no meio da investigação, ele precisa de ter canais pelos quais esses produtos possam ser, vamos dizer, apresentados. Então, a forma de apresentação desses diferentes produtos, a forma de apresentação desses produtos não vai ser diferente dependendo da natureza da divulgação que nós pretendemos fazer. Então, nós hoje vamos começar, por isso, a conversar sobre o nosso primeiro assunto, o nosso encontro, que, como vocês já tiveram a oportunidade de observar, é um encontro que vai até ao mês de dezembro e vamos discutir as mais diversas coisas. Não vamos falar apenas de divulgação, mas nós vamos falar, por exemplo, de indexação, que é um assunto que imaginamos que muitos de vocês, se calhar, não estão muito familiarizados. Então vamos falar, por exemplo, sobre indexação. Vamos falar, por exemplo, sobre, além da indexação, vamos falar, por exemplo, sobre a própria gestão das revistas científicas e como funciona a gestão das revistas científicas. Então vamos falar
de um conjunto diverso de temáticas e de elementos que nós achamos que são importantes quando queremos discutir sobre ciência e sobre produção de conhecimento científico. Antes mesmo de avançar para a conversa de hoje, as pessoas, como vocês devem ter reparado, os colegas estão a entrar, como no início nós tínhamos combinado, íamos dar tempo aos colegas que entrassem. Estamos a fazer essa conversa de introito, vamos chamá-la assim, para termos a oportunidade de ambientarmos um bocadinho aqui a sala, eventos, preparando-nos para a apresentação. Nós temos previstas para hoje a participação de 26 pessoas que fizeram inscrição. Algumas informações importantes para dar aos colegas sobre como vai decorrer todo o processo de formação. Vocês já as receberam por meio dos vossos e-mails. Então lá já está dito, por exemplo, o que é que se espera, quais são as expectativas, por exemplo, em relação àquilo que vocês poderão ter de material adicional. Nós explicamos algumas regras sobre como vai funcionar a formação. E se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, não hesitem, escrevam para nós, mandem-nos mensagens de e-mail. Nós vamos disponibilizar um número também de contacto pelo WhatsApp para que vocês possam usar para uma comunicação mais fácil. Vamos fazer isso só a partir de amanhã. E, claro, para quem quiser se manter na rede para discutir, continuar a discutir em outras oportunidades, outros assuntos, também pode ficar perfeitamente. Vamos iniciar agora, de facto, a nossa conversa sobre divulgação científica. A meio da conversa, a meio do curso, nós vamos colocar uma lista de presenças para ser preenchida aqui online mesmo. E nessa lista de presenças, então, vocês vão colocar os vossos nomes, só para confirmar os que estão a participar, e vão indicar se desejam ou não receber o certificado de participação. Vocês receberam lá os e-mails que indicavam quais eram as condições para isso. Então, vocês vão dizer se querem ou não querem. Se não querem, também não tem problema. O certificado, ele, como já explicamos, ele é digital, é PDF não editável, tem um código de verificação. Vocês poderão solicitar automaticamente, sem participação, inclusive, do pessoal da organização do portal, a qualquer altura, pelos próximos 12 meses. Então, sempre que vocês quiserem, é só colocarem o e-mail na plataforma onde fizeram a inscrição, o certificado vai ficar disponível. Será um certificado por cada curso. Então, cada curso terá o seu certificado. Então, quem fizer, por exemplo, os 20 cursos, terá os 20 certificados. Pronto. Então, chega de conversa, vamos passar para divulgação científica. Eu vou passar para a tela número 2 e queria saber se vocês todos conseguem ver a tela número 2, que está escrito muito diferente. Conseguimos, sim. Que bom. Então, já fizemos as apresentações iniciais sobre o portal, já fizemos as apresentações iniciais sobre o curso. Eu sou professor também da Escola Superior Pedagógica do Bengo, além de ser responsável pelo portal. A Neuza é finalista do curso de Medicina também, além de ser responsável executiva do portal. Os outros membros da equipa, como não estão ali, então não vou apresentá-los, em outro momento falar sobre eles. Bom, e o importante agora é começarmos a falar sobre o que é divulgação científica. E a primeira chamada de atenção que eu gostaria de fazer era que muitos de nós já ouvimos falar sobre uma outra coisa chamada comunicação científica. Na maior parte das vezes, quando estamos a falar sobre tecnologia, hoje está totalmente contra nós. Na maior parte das vezes, quando estamos a falar sobre comunicação científica, muitas vezes nós fazemos uma confusãozinha entre comunicação científica e o que nós queremos fazer convosco agora, hoje, é explicar, por um lado, o facto de que divulgação é uma coisa, comunicação é outra, totalmente diferente. E segundo, explicar quais são as características que se esperam de uma, quais são as características que se esperam de outra. A divulgação científica, ele é um passo que normalmente ocorre apenas depois que se iniciou, vamos dizer assim, o processo de produção científica. Ou seja, não é possível fazer comunicação científica sem antes ter feito uma pesquisa científica. Então, a divulgação científica começa com a pesquisa científica. E nesse sentido, ela não é diferente da comunicação científica, porque, de igual modo, a comunicação também costuma começar com uma investigação. A diferença em investigação científica e divulgação científica é dada por uma questão muito simples, que é o fato de que a divulgação científica ela vai ser diferente da comunicação científica, e hoje eu vou me centrar sobretudo na divulgação. Então, a divulgação vai ser diferente da comunicação por uma razão muito simples. Como vocês podem ver pela imagem, a ciência que eu faço, ou seja, aquela produção científica que eu faço, por exemplo, a publicação de um artigo científico, a descoberta de uma teoria científica, a apresentação, vamos pensar na área de exatas, a apresentação, por exemplo, de um tema,
ou de alguma outra coisa nova, eu, além de fazer essa apresentação para os meus pares, é importante que em determinada altura do processo eu também faça essa apresentação, não só para os meus pares, mas para todas aquelas pessoas que não são cientistas. Isso quer dizer que, quando estamos a falar de divulgação científica, é muito importante que eu, cientista, e aí eu, pesquisador também, consiga traduzir aquilo que eu produzo como cientista, de tal forma que se torne compreensível para todos aqueles que fazem parte da sociedade, mas que não são, obviamente, cientistas. Exemplo, crianças. É importante que a minha pesquisa sobre algum assunto da química possa ser traduzido para crianças. É importante que a minha pesquisa sobre, por exemplo, psicologia, perturbações psicológicas, se quiser, possa ser compreendida por pessoas, inclusive analfabetas. É muito importante que aquilo que eu produzo possa ser compreendido por pessoas que, não sendo, por exemplo, analfabetas, não fazem parte desse mundo de produção científica, vamos dizer assim. Então, neste sentido, o trabalho de divulgação científica é, antes de tudo, um trabalho que visa tornar acessível para todos a ciência. E aí, uma ênfase no acessível para todos. Então, na maior parte das vezes, quando nós ainda estamos só no âmbito da comunicação científica, nós temos a seguinte preocupação. Olha, eu preciso que os meus pares, e esses meus pares são outros cientistas, tá, tenham capacidade e possibilidade, vamos chamar assim, de entender o que eu estou a fazer. Eu preciso que os meus pares saibam que a minha pesquisa é uma pesquisa importante para o desenvolvimento deste campo de pesquisa. Isso é uma esfera que não tem nada a ver com divulgação científica, porque na divulgação científica a minha preocupação é totalmente diferente. Na divulgação científica a minha preocupação é, eu preciso que aqueles que não são meus pares, aqueles que não fazem habitualmente ciência, entendam a ciência que eu faço. E aqui podemos trazer um exemplo interessante para pensarmos sobre a importância de fazer essa conversa, que é o exemplo da Covid-19. Todos nós lembramos muito bem o período em que estavam por causa da Covid-19 e das nossas preocupações relativas não só ao próprio vírus, mas também das preocupações relativas, por exemplo, ao uso da vacina. Neste sentido, o que era importante, ou o que ainda é importante? É importante, por exemplo, sensibilizar as pessoas para que elas, por exemplo, naquela altura, entendessem que parte dos processos pelos quais se transmite a doença, ou parte principal do processo pelo qual se transmitia a doença era justamente pelo trânsito. A mobilidade excessiva fazia com que as pessoas se contaminassem mais facilmente. Mas uma coisa são cientistas saberem disso, outra coisa é como é que eu faço para a zungueira saber? Como é que eu faço para que a criança saiba disso? Eu não vou falar, por exemplo, simplesmente de agentes patogênicos, eu não vou falar da complexidade do vírus, porque isso não vai ajudar muito. Eu tenho que arranjar maneiras diferenciadas de fazer essa discussão. E é interessante porque nesses casos, nessas situações em que temos que fazer essa introdução de uma informação que é complexa, porque assim, para uma comunidade com a qual nós temos que conversar com um pouco menos de complexidade, muitas vezes se serve daquilo que a própria comunidade já tem de experiência de simplificação da ciência. E eu lembro de uma história que me foi contada à época, muito interessante sobre isso, que aconteceu nos Gambos. Gambos, região é um município da província da Huila. E os mais velhos diziam assim para os mais jovens quanto ao Covid. Olha, vocês, enquanto estiverem aqui, não se preocupem muito com o Covid. Se preocupem com o Covid quando vocês forem para o asfalto, porque o Covid é doença do asfalto. Veja que, ainda que a princípio pareça uma ideia disparatada, nós poderíamos perfeitamente utilizar essa pequena ideia para trabalhar na sensibilização, vamos assim dizer, né, das comunidades quanto à questão da transmissão do vírus, porque, em outras palavras, vamos agora aqui fazer uma tradução sociológica disso. O que eles estão a dizer é, isso é uma doença que provavelmente é uma doença que vem das grandes cidades, ou das cidades. Então, o asfalto é uma representação simbólica daquilo que é a cidade para aquela comunidade. Então, nós, enquanto cientistas, podemos usar essa metáfora, que, aliás, é uma metáfora muito bem conseguida, para discutir com essas pessoas como, naqueles espaços urbanos em que há grandes aglomerados, de fato, era muito mais fácil
ocorrer a transmissão do vírus, enquanto que em lugares em que as pessoas viviam muito distantes, como acontece muitas vezes nas zonas rurais, é um pouco mais difícil. Então, de fato, né, lá onde tem asfalto, se calhar, né, a dificuldade que as pessoas têm de ficar um pouco mais distantes é maior, e aí a possibilidade de contaminação também é maior. A dificuldade que as pessoas têm, por exemplo, de não circular constantemente porque têm que ir para o trabalho, têm que fazer um monte de outras coisas que se calhar no campo não eram necessárias de fazer, também aumenta a possibilidade de contágio. Então veja que o que nós estamos a fazer é, ao mesmo tempo em que estamos a discutir elementos importantes que dizem respeito à questão da prevenção da contaminação, e aí esse é um dado científico, também estamos a usar um pouco da experiência cultural e local para, em função disso, produzir um tipo de conhecimento que ajude as pessoas a compreenderem um bocadinho melhor o conceito de contaminação e proliferação da doença. Isso é divulgação científica. Então, a divulgação científica, e aí com tudo isso vocês já entenderam que eu estou a dizer que a divulgação científica, ela precisa de uma estrutura de linguagem, ela precisa de uma estratégia, ela precisa de uma forma de organização da língua muito diferente daquilo que acontece na comunicação. Então, quando estamos a falar de divulgação científica, uma coisa sobre a qual, ou com a qual nós devemos nos preocupar é como está estruturada a informação que eu quero passar no âmbito disso que estamos a tentar fazer e que se chama de divulgação. Ela é uma informação que está apresentada de uma maneira que, apesar de estar em linguagem flexível, ainda assim mantém definições e explicações científicas. Eu acho que, entre vários exemplos que nós temos, o exemplo da água é interessante nesse sentido, vamos dizer, a definição de água. Está entre os conceitos que entrou nas nossas cabeças fora do âmbito do ambiente universitário. Então, quando você pergunta o que é água, as crianças aprendem isso já lá desde o primeiro nível. A água é um líquido que normalmente é síptido, inodoro, e falta uma característica que eu me esqueci, alguém depois ajude-me ali no chat a lembrar. Lembro que são 3 caracteres, e aí depois explica-se isso às crianças, né? O que significa uma água em si? O que significa uma água inodora? O que significa uma água X e Y? Então, produzir uma linguagem, uma forma de estruturação da linguagem permita que a informação seja passada de formas diferentes. Na hora de fazermos divulgação científica, nós precisamos de trabalhar com este. Um outro elemento diz respeito à estratégia. As estratégias que são utilizadas para fazermos a comunicação científica. Então, como é que nós nos comunicamos com os outros cientistas? Nós nos comunicamos com os outros cientistas, por exemplo, por meio de artigos científicos. Ok, então é isso que nós não vamos fazer quando quisermos fazer divulgação. Na divulgação científica, eu vou me comunicar com pessoas que não são cientistas. Então, eu não posso usar como recurso, tá, artigos científicos, porque normalmente os artigos científicos eles têm a característica de estarem numa linguagem, quase uma linguagem cifrada, é quase um código que só pode ser lido, quase não é de fato um código. E ele é muito mais facilmente lido, por exemplo, por aqueles sujeitos que fazem parte desse campo, que é o campo da produção do conhecimento científico. Então, se eu escrevo um artigo científico, se eu escrevo uma dissertação de mestrado, se eu escrevo uma tese de doutoramento, a linguagem que eu preciso de utilizar nestes espaços de produção científica é uma linguagem que normalmente ela é muito mais acessível, ou praticamente é apenas acessível para outros cientistas. Na comunicação científica eu devo evitar isso. Eu tenho que buscar estratégias de comunicação, então quer dizer que neste caso eu não vou fazer a comunicação usando as mesmas estratégias, os mesmos artefatos, vamos assim dizer, da comunicação científica. Eu vou ter que usar outros artefatos. E aí estamos a falar dessas outras estratégias que vão facilitar esse processo de informar sobre ciência para outras pessoas. Então eu vou usar, por exemplo, figuras, e vocês reparem aqui na imagem atrás, as crianças estão a fazer ciência por meio da brincadeira. Aí no canto superior direito, vocês veem essa bola a representar, esse círculo grande, a representar o átomo, por exemplo. Isso é um exemplo de estratégias. Então, de estratégias que são, vamos dizer assim, melhor adaptadas, tá, aos fins da divulgação científica. E o outro elemento, a outra característica importante da divulgação científica que não está colocada ali, é a questão da linguagem. Então, e a linguagem está muito ligada à estrutura. Eu preciso de buscar uma linguagem que seja sempre o mais acessível possível. E aí nós podemos escorregar da linguagem para a língua. Se eu quero fazer a comunicação da minha pesquisa com um grupo de pessoas analfabetas, a primeira coisa que eu vou fazer é
eu vou pensar numa estratégia que me permita me comunicar com elas. Eu não vou dar papéis. Eu vou falar, por exemplo. Ou eu posso fazer de outra forma. Posso gravar um vídeo ou um áudio. Mas eu também tenho que pensar qual é a linguagem que eles melhor vão entender. No caso, que eu estava a colocar também, qual é, por exemplo, a língua. Eu quero falar sobre uma descoberta científica que eu acho que seja importante para um povo para um grupo que só fala ganguela. Então, eu tenho que me comunicar com essas pessoas em ganguela. Eu tenho que ser capaz de apresentar, vamos assim dizer, a minha ideia, minha teoria, as coisas em que eu penso em ganguela, ou em umbundo, ou em cocwe, em quimbundo e por aí fora. Então, o que é importante considerar é que quando estamos a discutir a questão da linguagem e da língua, no âmbito da discussão sobre comunicação científica, estamos, na verdade, a pensar sobre o fato de que eu, se quiser comunicar o resultado das minhas pesquisas, eu preciso de decidir, eu preciso de definir, eu preciso de escolher e selecionar, portanto, uma estrutura que permita que eu converse da maneira mais flexível possível e, nesse sentido, também a linguagem adaptada às características do grupo-alvo da minha divulgação. E, por fim, eu preciso de escolher as melhores estratégias possíveis. E as melhores estratégias possíveis, às vezes, são aquelas que nós precisamos de inventar. Como é que inventamos essas estratégias? Inventamos essas estratégias olhando para aquilo que o contexto nos oferece. Inventamos essas estratégias olhando para aquilo que é a realidade, por exemplo, social e cultural das pessoas para quem nós queremos direcionar essa ação de divulgação científica. E aí, ainda no âmbito disso, dessas estratégias, a gente escorrega para uma outra questão, que é, bom, ok, então, como é que fazemos? Quais são os veículos pelos quais, vamos assim dizer, nós podemos fazer divulgação científica? E aí temos alguns exemplos desses veículos. O primeiro deles é o completamente conhecido por nós, são os jornais. Eu faço divulgação científica por meio de jornais e aí eu estou diante de uma coisa que normalmente chamamos de jornalismo científico. Como funcionaria isso? Bom, lembrem-se, só há divulgação científica como um subproduto ou como um resultado de uma investigação científica já feita e, na maior parte das vezes, ou muitas vezes, já publicada na forma de artigo científico. Essa é uma característica importantíssima da divulgação científica. Eu não posso divulgar uma pesquisa que ainda não tenha produzido resultados, ok? Um trabalho científico que ainda não tenha, vamos assim dizer, produzido os seus efeitos do ponto de vista dos resultados científicos, ok? Dos dados, da produção de dados, etc. Então, eu posso ter escrito um artigo científico e depois eu posso pegar esse artigo, transformar esse artigo e de maneiras a que eu possa apresentá-lo como um artigo mais, vamos assim dizer, mais cozinhado, mais simples, mais fácil de ser tragado por aqueles que não estão habituados ao exercício da leitura de um artigo científico mais complexo. Eu não sei como é o auditório, imagino que tenha pessoas das mais diversas experiências de vida, mas eu lembro que quando eu era mais jovem, na adolescência, não que eu seja muito velho, vocês entenderiam por que a minha observação, que agora, como não tem imagem, já tenho cabelos brancos. Então, mas quando eu era mais jovem, pela adolescência, uma das coisas um processo interessante porque eu passava, eu e os meus irmãos, nós tivemos um dia, encontramos uma revista que é uma revista até religiosa, a revista Despertai, e ela tem uma secção de artigos científicos. Essa é a parte interessantíssima dela. Na secção de artigos científicos, o que é que se fazia e o que é que se faz ainda hoje? Pegam-se pequenas notícias, portanto, artigos científicos publicados em revistas científicas e são transformadas em notícias. Então, na verdade, um artigo de divulgação científica publicado em um jornal, que não é um jornal científico, tá? Então, podia ser, por exemplo, um jornal da Angola, ok? Jornal da Angola, o jornal Valor, qualquer Nova Gazeta, por aí. Nenhum desses pode publicar artigos científicos porque não são veículos científicos, ok? Então, tudo que se publicar aí é tudo menos artigo científico. Inclusive, pode ser um artigo de divulgação científica. Então, pronto, eu pego um artigo científico, leio o artigo, transformo esse artigo de tal maneira que ele possa ser apresentado de maneira mais simples, numa estrutura mais simples, com uma linguagem mais acessível e dentro de um veículo, estamos a falar das estratégias, que é habitualmente visto por pessoas que não são cientistas. Então, é uma forma de eu fazer essa produção. Daqui a bocadinho eu vou mostrar alguns exemplos. Outro exemplo é a rádio. Nós podemos criar um programa de rádio vocacionado para a divulgação, por exemplo, das produções científicas, já que temos vários colegas aqui, do ISCHED, do Instituto Superior de Ciência da Educação da UILA, por exemplo. E aí, nesse programa de rádio, do que é que vamos falar? Das pesquisas. E aí vamos falar daquelas pesquisas que já produziram resultados. Das pesquisas que têm sido realizadas, por exemplo, no âmbito
do ISCET. Nesse sentido, e aqui vamos pensar, por exemplo, nos vossos trabalhos, nos nossos trabalhos de fim de curso, nos mestrados, por exemplo, e nos doutorados, que o ISCET vai ter doutoramentos também, os resultados das pesquisas decorrentes desses trabalhos acadêmicos poderiam perfeitamente ser transformados em produtos para serem veiculados como produtos de divulgação científica. Então, neste sentido, podemos criar um programa de rádio em que o Felizardo vai lá e pode falar um pouco sobre a sua pesquisa. O Vitorino vai para lá e pode falar um pouco sobre a sua pesquisa. A Leonora vai para lá e pode falar um pouco sobre a sua pesquisa. A Neuza, etc, etc, etc. Então, isso é um exercício de divulgação científica. Aliás, já para aproveitar, nós estamos a iniciar um projeto no portal, mais ou menos para início, por volta de dezembro, em que queremos começar a trabalhar com a divulgação científica de trabalhos, de monografias, de trabalhos de fim de curso e dissertações de mestrado. Então, justamente tentando fazer esse exercício prático da divulgação científica. Então, pela rádio nós podemos fazer perfeitamente isso. Pela televisão também pode ser feito isso. E alguns de vocês, se calhar, vão perguntar, mas, Felizardo, e aqueles debates que nós costumamos ver, podem ser considerados programas de divulgação científica? Não, são mesmo programas, aqueles são mesmo debates simples ou debates, no máximo, debates de cariz político, se calhar. Para serem programas de divulgação científica, teriam que ser programas focados na divulgação de resultados de pesquisas científicas realizadas e publicadas, eventualmente, ou terminadas. Os livros didáticos também são bons veículos de divulgação científica. Inicialmente eu comecei falando sobre água e falei sobre o facto de que muitas vezes aprendemos sobre isso justamente no ensino primário. Então, aqueles livros do ensino primário precisam de cozinhar a linguagem de tal maneira que a informação que é lá colocada seja, de fato, facilmente acessível pelas crianças. Então, como é que eu vou, por exemplo, ensinar sistema circulatório a uma criança de 9 anos? Eu preciso de modelar a linguagem. Como é que eu vou falar sobre educação sexual? Nas escolas ensina-se a falar sobre educação sexual. Para uma criança de 12 anos, por exemplo. Bom, eu preciso de procurar termos que sejam termos leves, que sejam termos não ofensivos, que sejam termos que ajudem a criança a se introduzir nesse mundo, mas que ao mesmo tempo reflitam realidades científicas, produções científicas, que não sejam suposições e que também não sejam, por exemplo, delírios de quem produz esses programas. Então, como eu ia dizendo, estes são alguns dos veículos de comunicação, mas claro, não são os únicos, vou apresentar outros. E o que é importante? O importante é que a escolha desses veículos tenha que ser orientada também um pouco pela experiência do próprio profissional. Então, eu me sinto à vontade, por exemplo, para fazer divulgação científica em um jornal, ou se calhar eu me sinta muito mais à vontade para fazer isso na rádio. Não, eu gosto mesmo de aparecer, eu gosto que a minha cara inteira seja vista, então eu prefiro que ela seja feita na televisão. Então, como eu ia dizendo, os veículos, então, de divulgação são os mais diversos. Então, e a escolha do veículo que eu vou utilizar, ela deve ser uma escolha muito bem pensada. Então, por exemplo, como eu estava a dizer, eu quero fazer a minha divulgação em jornais. Então, eu já sei que se a minha divulgação for feita em jornais, uma das coisas que eu tenho que saber fazer bem é escrever. E lembrem-se, quando eu digo escrever, não estou a chamar-me de analfabeto, não é isso. Tá? O que eu estou a dizer é, a escrita jornalística é muito diferente da escrita científica. Então, a escrita jornalística, por exemplo, usa muitas figuras de linguagem, usa muitas metáforas, é curta, é objetiva, né? E é sempre o mais simples e acessível possível. Alguns de nós que fazemos pesquisa há muito tempo ficamos viciados em escrever só em cientificês. O que eu estou a chamar de cientificês? Ou seja, eu só consigo escrever com palavras difíceis, linguagem muito formal e coloquial, busco muitos termos técnicos. Então, se calhar, o jornal não é a minha praia, não é o veículo que eu vou usar. Então, eu vou pensar, não, se calhar eu vou usar a televisão. Bom, mas eu não gosto muito de aparecer na televisão. Aí a televisão é a voz e a cara ao mesmo tempo. As barbaridades que eu disser vão saber imediatamente que sou eu, porque a minha cara está aí. Então eu prefiro que não seja televisão, eu vou usar um outro veículo, vou usar a rádio. Não escrevo, mas falo. Então, eu vou usar a rádio. E aí talvez fique mais fácil porque tem um jornalista que vai fazer uma espécie de mediação. Eu não quero nenhuma dessas, eu quero só ser um palestrante. Então eu vou fazer divulgação científica por meio de palestras. São mais curtas, são mais fáceis, uso PowerPoint, fica fácil, não tenho que me preocupar muito. Bom, são escolhas.
E essas escolhas, elas normalmente então são escolhas que dependem do estilo do pesquisador, mas também dependem de outros elementos, dependem das condições logísticas que você tem para realizar ou não essas coisas. Se calhar você tem bons contactos em jornais, e aí você consegue publicar os seus textos em jornais. Se calhar você tem uma voz excelente que soa que é uma delícia na rádio. Que quando ligam a rádio, todo mundo quer ouvir o teu programa só por causa da voz, ainda que você esteja a dizer um monte de barbaridades científicas. Se calhar, você se acha um bonitão, uma bonitona, prefere que as outras pessoas partilhem contigo essa beleza que você acha que tem, então você vai preferir usar a televisão, por exemplo. Claro que eu estou a brincar um bocadinho com essa decisão, mas o que eu quero vos dizer é, ela é uma decisão que precisa de ser muito bem pensada, ela é uma decisão que precisa de ser feita de forma muito tranquila, ela é uma decisão que precisa de levar em consideração aspectos logísticos, aspectos financeiros e por aí fora. Mas estes não são os únicos veículos. Nós também podemos trabalhar, por exemplo, com livros infantis. E o que eu mais gosto, arte. Nós podemos usar a arte para fazer divulgação científica. Para o pessoal da literatura, não sei se tem alguém aqui na sala, colegas que são do campo das línguas, literaturas e comunicação, por exemplo, vão reparar que é muito habitual, aliás, é muito fácil, fica até fácil, transformar, por exemplo, peças literárias em teatro. Eu não sei se vocês sabem, imagino que sim, os que são das áreas de letras com certeza sabem, os outros é mais uma curiosidade. Aquele filme, o Rei Leão, eu pelo menos cresci assistindo o Rei Leão. O Rei Leão é uma adaptação de uma peça do Shakespeare, por exemplo. Eu só aprendi isso na vida adulta. Então, vejam que enquanto criança, nós temos a oportunidade de aprender nesse caso específico é ciência, mas dentro do campo da literatura, ok? Nós temos a oportunidade de aprender, de aprendermos ciência, porque alguém teve o trabalho de reelaborar uma produção científica, literária, artística, mas artística com importância científica, ok? Uma produção feita por uma outra pessoa. Então, isso traz uma outra observação importante. Como vocês devem reparar, é difícil, não que seja impossível, mas é difícil encontrar alguém cientista que seja ao mesmo tempo capaz de escrever textos em jornais, tem uma voz fantástica para a rádio, dá-se muito bem com as câmeras e a televisão, é bom em produzir livros didáticos, porque até para produzir livros didáticos você precisa também de ter, vamos assim dizer, uma espécie de expertise, porque os livros didáticos escrevem-se de maneira muito diferente dos livros acadêmicos normais. É uma pessoa que também, ao mesmo tempo, é muito bom em palestras, fala muito à vontade nas palestras. E ainda por cima, produz livros infantis. É um bom teatrólogo ou ator. É um bom cineasta ou um ator também para trabalhar no cinema, ou atriz, porque também podia ser mulher. É muito difícil encontrar todas essas características num pesquisador. Então, o que é que normalmente acontece quando se trata de divulgação científica? O pesquisador deve trabalhar em equipa, de preferência. Porque quando ele precisar de escrever no jornal, se calhar nem sempre ele vai escrever os seus textos sozinho. Algumas vezes ele vai escrever com outros colegas. Quando ele vai para um programa de rádio, apesar de que o programa de rádio é falado, ele precisa de preparar-se para o programa, e não só preparar-se com o conteúdo que ele vai usar, mas também preparar-se para o próprio ambiente da rádio, preparar-se para as máquinas, a pessoa que vai receber também precisa de preparar todo o aparato que vai ser necessário para fazer aquilo trabalhar, e, como vocês sabem, a rádio pode não parecer, para nós que não trabalhamos ali, mas a rádio é um aparato tecnológico muito complexo. Né? O radialista ele precisa de uma expertise muito específica. Então, eu, pesquisador que quero fazer divulgação científica na rádio, se calhar eu tenho que me juntar a um radialista ou a um técnico de rádio. A mesma coisa vai acontecer com a televisão. E no caso dos livros didáticos, se calhar eu tenho que trabalhar com um desenhista, com um ilustrador e por aí fora. No caso das palestras, bom, vocês viram a porrada que eu fui apanhando agora, por exemplo, na tecnologia. E essa é uma coisa que pode ser facilmente resolvida, por exemplo, com uma assessoria maior. Né? Então, por exemplo, se calhar se alguns dos colegas estivessem aqui ao meu lado, em vez de eu estar a falar a partir de casa, seria um pouco menos problemático alguns dos problemas que tivemos com som, etc., logo no início, por exemplo. E depois, a outra questão, então voltando aqui para baixo, para o outro slide, que fala sobre o teatro e o cinema. Então vejam, além do teatro e o cinema, tem outra forma de produção de material científico dentro do âmbito da divulgação científica, que é por meio da internet. Então vejam que interessante. Nós podemos usar a internet também para fazer divulgação científica. Nós podemos fazer isso por meio das redes sociais, seja, por exemplo, Facebook, seja, por exemplo, o WhatsApp, seja, por exemplo, o YouTube. Eu acho interessantíssimo isso, porque nós temos em Angola pessoas que fazem
por exemplo, trabalhos interessantes de divulgação científica, mas nós não sabemos que são trabalhos de divulgação científica. E um deles que eu sempre gosto de referenciar, porque eu acho que ele faz um trabalho fantástico nesse sentido, é o professor Chocolate. Alguns de vocês, se calhar, conhecem o professor Chocolate Brás, que ele constantemente, no seu próprio perfil, no Facebook, faz publicações, faz provocações, faz discussões, republica artigos. Isso é um trabalho de divulgação científica. É claro que o trabalho dele seria tanto mais fácil se ele tivesse, por exemplo, dentro da sua instituição, e todos nós, né, uma área específica de apoio, por exemplo, a atividades de divulgação científica, que poderiam ajudar as pessoas a produzir coisas diversas. E depois temos, por exemplo, além do YouTube, que eu já acabei de falar, temos os blogs também. Esses são diferentes veículos de divulgação. Eu vou só passar a tela agora para mostrar-vos alguns exemplos dessas coisas que eu estava a falar. Não todos, mas pelo menos alguns. O primeiro exemplo que eu vou apresentar-vos são 2 blogs, ok? O primeiro exemplo são esses 2 blogs. Blog Ciência, então, que é um grupo de pessoas, cientistas, que criou um pequeno blog para fazer, então, divulgação de ideias que têm como ponto de partida a ciência. É, na verdade, um trabalho, claramente, de divulgação científica. Vamos olhar para algumas das coisas que nós falamos, por exemplo, sobre características da divulgação científica. Eu vou abrir aqui esse texto. E lá falamos da estrutura, falamos da flexibilidade, lembram-se disso? Então, só pela estética, vamos assim dizer, do texto, e nesse caso da página, repara, já tem uma imagem de fundo, o que já convida as pessoas a quererem saber o que é. O título, ele não é um título, por exemplo, do tipo estudo das ondas, o estudo das marés, ou sei lá, em tempo de X ou Y. Não. Doutora Sylvie Hurley, a maior exploradora e cientista do mar de todos os tempos. Claro, depois vocês veem que ele no texto faz esse esforço de que faz uma apresentação da autora, por exemplo, depois fala um pouco das ciências do mar, depois fala um pouco do que acontece com as marés atualmente. E, coisa interessante, tem produção, tem referências. E não tem só as referências científicas, mas tem inclusive outras referências, por exemplo, referências de documentários, que se sugerem que que o leitor assista. Né? Quem escreve é um cientista, que é biólogo e professor. É muito interessante que a divulgação científica não precisa ser feita só por doutores ou mestres. Uma pessoa, por exemplo, licenciada, pode fazer divulgação científica. O que ele tem que fazer? Ele tem que primeiro encontrar o material científico que ele vai divulgar. Outro exemplo é este outro blog, Nerd Ciência, que esse já é um blog universitário, tá? Pertencente à Unicamp. A Unicamp é uma universidade brasileira. Então, como vocês podem reparar, o layout do blog é todo um layout que não faz a pessoa pensar que aqui nós estamos a ler ciência. É um blog, é simplesmente um blog. E aí tem as matérias, se vocês virem aqui, por exemplo, meses, então vocês veem que aparece aqui, por exemplo, as diferentes matérias. E vejam que interessante. Ele usa, por exemplo, uma imagem do Homer Simpson, acho que vocês conhecem muito bem esse desenho animado, e para discutir um assunto que é do interesse da psicologia, a palmada nos filhos, o que diz a ciência. Interessantíssimo. Então, podem reparar, inclusive, que a linguagem tenta ser também uma linguagem não muito complexa, faz, inclusive, algumas outras inserções, como o caso dessas caixas altas, etc. E ainda por cima, dentro do texto, acompanha um vídeo. Eu vou inclusive, ligar o vídeo. Aí eu fui falar uma parada assim. E vejam que o que ele faz? Ele faz uma articulação, vamos dizer assim, entre violência parental e um programa de televisão, lá que está nesse momento a passar. Então eu vou... Meu filho me respondeu, mano. Só que ele tava aqui assim, ó. Daqui. Eu não vou passar ele inteiro, ok? Só um trechinho. E meu irmão só fez isso aqui, ó. Bau! Na cara dele, assim, ó. Bum! Meus dedos pegaram aqui assim, ó. Meu irmão, o beiço já ficou assim, ó. Igual o Patolino. Foi desse jeito que o surfista Pedro Scooby contou no BBB 22 que ele deu um tapa na boca do filho dele. O que você achou disso? Assim, do jeito que ele contou essa parada, que foi rindo, debochando. Vou dar outros exemplos, ok? Mas vamos primeiro ainda parar um pouco por esses. Vamos parar um pouco aqui. Eu queria ainda ouvir-vos, queria saber se algum de vocês aí do outro lado tem alguma coisa que lhe suscitou, que lhe tenha suscitado alguma curiosidade. E depois eu volto outra vez para os exemplos que eu quero apresentar. Alguém quer falar? Eu vou virar para ele. Alguém quer falar? É importante que vocês participem, porque a verdade é que a ideia aqui não é que seja uma palestra, tá? Aliás, eu vou só fazer um pequeno apontamento. O curso sobre divulgação científica está dividido em 2 partes. A parte de hoje é uma parte introdutória, é para apresentar os conceitos introdutórios, ok? E depois vamos continuar
e ali vamos discutir um pouco mais alguns aspectos um pouco mais técnicos da divulgação científica, inclusive a questão da produção do conteúdo de divulgação científica. Mas não sei, alguém quer dizer alguma coisa antes de que eu continue? Sim, doutor, obrigado pela permissão e estamos a entender exatamente. O doutor, na sua explanação, deu um exemplo de referenciar um estudo, por exemplo, feito numa das universidades. A nossa maior preocupação nessa questão é muitos dos nossos trabalhos de investigação científica que culmina na defesa de uma monografia, de uma tese, né, não são publicados. No caso, se eu vou para uma biblioteca, encontro esse trabalho e vou referenciar no meu trabalho também, estamos diante de uma divulgação científica ou diante de citação de um artigo científico? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, mas vou tentar respondê-la, tá? A divulgação científica é um processo completo. É um processo que começa com a escolha do assunto que você quer divulgar e termina com um produto. Esse produto pode ser um outro texto ou pode ser um vídeo. E eu apresentei, eu agora vou voltar outra vez para a tela, para vocês verem outra vez a tela que eu estava a partilhar convosco. Então, eu apresentei-vos os 2 exemplos dentro do mesmo. Isso aqui é um texto. O que é que ele transforma em um texto de divulgação científica? Porque a informação que está colocada aqui para discussão é baseada na ciência. Então, claro, vocês teríamos que ler o texto inteiro, tá? Então, por exemplo, a própria discussão do mito da palmada educativa é uma discussão que se faz já nos últimos tempos com muita intensidade na área da psicologia, sobretudo psicologia da educação e na pedagogia. Então, o que os autores fazem aqui é eles leram com certeza muitos artigos científicos sobre esse assunto e depois eles escreveram um artigo, esse artigo para o seu blog. E repara que, inclusive, eles até que fazem um esforço muito interessante. Eles colocaram aqui, por exemplo, o print de um dos artigos que eles usaram como base, de um dos artigos científicos, para escrever esse seu pequeno artigo. E esse artigo que eles têm no blog, se vocês repararem nesse blog, ele é um artigo curto, ele não é um artigo longo. Se nós tivéssemos que fazer um copiar-colar para uma página do Word, eu vos garanto que não seria mais do que uma página e meia. Mas o artigo científico que ele apresenta não tem só uma página e meia, porque os artigos científicos têm, em média, de 15 a 20 páginas, mais ou menos, no mínimo. Então, você quer ter um produto de divulgação científica da tua monografia de trabalho de fim de curso. Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu teria para você é: qual é o seu tema? Ou qual foi o seu tema? Pode responder, ligar o microfone e responder. Qual foi o seu? Se foi há muito tempo como eu, já esqueceste o tema, provavelmente. Na verdade não. Da licenciatura eu falei sobre a exploração de carvão no município da Sela, isso é Kwanza Sul. Perfeito, muito bom. Então, o teu trabalho produziu um resultado. Qual é a tua área de pesquisa? Você fala a partir de que área? Teu campo. A partir do município da Sela. Não. Teu Sela, campo. Kwanza Sul. A ciência. Geografia, biologia, agronomia, correto. Agronomia. Agronomia, ok. O que é que você queria saber? Os prejuízos da exploração do carvão? Correto. Ok, os prejuízos ambientais. Perfeito. Então, eu posso escrever um artigo que já não vai ser o mesmo tema que o teu. Eu vou falar, por exemplo, prejuízos ambientais da exploração de carvão. Eu não preciso de dizer estudo realizado no município da Sela. Não preciso de fazer isso. O que eu vou fazer é, eu vou ler o teu trabalho. E com base no teu trabalho, eu vou fazer um grande resumo do teu trabalho. Ou eu vou juntar ideias de vários outros trabalhos que discutem o mesmo assunto e vou construir um novo artigo. Isso é divulgação científica. O artigo que vai resultar, como no caso deste aqui, que o título é Palmada nos Filhos, já não é o mesmo, já não se trata do mesmo artigo científico que, por exemplo, eles colaram aqui. Já não é o mesmo artigo, mas usa como base informação deste e de outros artigos científicos. Eu vou dar exemplo. Vou ler um trecho para vocês entenderem isso. Em segundo lugar, se você apanhou na infância e realmente não carregou nenhum trauma para a vida adulta, só posso dizer parabéns. Apenas não seja ingênuo de pensar que isso é uma regra geral. Até hoje, nunca encontrei um psicólogo que pesquisou o assunto que concorda que bater em crianças é uma medida educativa interessante. Na verdade, são muitas as pesquisas científicas sérias publicadas em revistas científicas mundialmente reconhecidas que concordam que a violência parental contra a criança é muito problemática. Vejamos um exemplo. Em 99, 3 pesquisadores publicaram um artigo na revista Ciência e Saúde Coletiva chamado Consequências da violência familiar na saúde da criança e do adolescente. Neste estudo, elas reuniram uma série de resultados de pesquisas que mostravam as consequências mais comuns da violência familiar para a criança. Repara que nesse artigo, que é um artigo de divulgação científica, ele não está a falar só de um artigo científico, ele está a falar de um assunto, tendo por base a ciência. No fundo, o que é? Um artigo de divulgação científica é uma forma descontraída de discutir assuntos sociais, tendo o respaldo da ciência, sem ser pedante. Isso é divulgação científica. E você pode fazer isso
por meio de texto, como estamos a ver aqui, mas você pode fazer isso por meio de vídeo, como vocês estão a ver aqui. E, voltando à nossa apresentação do PowerPoint, vocês podem fazer isso também por meio de jornais, rádio, televisão, livros didáticos, palestras, teatro. Imaginem, até teatro dá para usar para fazer divulgação científica. Que coisa fantástica. Cinema. Bom, internet acabamos de ver um bom exemplo disso. Quero partilhar e mostrar outro exemplo de divulgação científica, de um canal chamado Canal Buenas Ideias. O canal Buenas Ideias é um canal de divulgação científica de um pesquisador que é historiador. E aí, Pequeno Príncipe, qual é a... Conseguem ver o vídeo, por favor, só confirmem. Sim, sim. Perfeito. Não vou passar ele inteiro, só um minuto. Barbada hoje? Qual o rolê? Bah, Playboy, nem te conto. A barbada, o rolê de hoje é caçar chinês. Caçar chinês? Que massa, que da hora. Onde? Lá no JB. No JB? No Jardim Botânico? Na Zona Sul? Vamos ter que sair aqui da Barra? Tô sabendo, né? Playboy da Barra da Tijuca não gosta de cruzar o túnel, não gosta de ir pra Zona Sul. Mas é lá que tá a ação, cara, é lá que tá a diversão, é lá... Repara, ele, historiador, ele vai falar esse vídeo inteiro, ele vai falar sobre um momento da história do Brasil, tá? Em que era habitual, vamos assim dizer, fazerem esse exercício macabro, né? De caçar chineses. Então, ele, um historiador, está a contar eventos históricos por meio de vídeos. Uma coisa interessante. Quer dizer, por meio de vídeos, ele está a ensinar história. Qual é a vantagem? Uma das vantagens é que, reparem aqui o número de visualizações que ele tem, por exemplo, no vídeo. 87 mil visualizações e mais de 1.032.000 inscritos. E o interessante é que a maior parte desses inscritos são crianças e adolescentes que numa aula de história dormem. Mas num vídeo do Galvão, eles assistem do início ao fim e esperam ansiosamente pelo próximo. Então a divulgação científica também tem essa característica, que é o meio pelo qual o cientista, volto a dizer, consegue conversar com pessoas que não são cientistas, mantendo essas pessoas interessadas no seu trabalho de cientista. Então a divulgação científica serve para divulgar, eu, Felizardo, divulgar o meu próprio trabalho, mas também serve para divulgar outras informações científicas que eu considero importantes. E é por isso que a divulgação científica é algo que é feito normalmente ou por cientistas ou por equipas ligadas a cientistas. Alguém quer fazer alguma pergunta? Deixa eu ver, alguém levantou. Luiz, por favor, pode falar. Tenha bondade. Muito obrigado pelo seu interesse. Ok, boa noite, obrigado pela oportunidade. Na verdade, eu percebi que a divulgação científica não é mais nem menos do que tornar público, não só para os pesquisadores, Sim. mas para aqueles também de interesse, que têm interesse, no caso da pesquisa, tornar público, e claro, acho que é isso que eu percebi. Tenho uma questão, que importância tem mesmo a divulgação científica na própria ciência, no caso? Eu vou responder, posso responder já, né? Ou tem outra pergunta, Luiz? Ok. Já chegaria a isso, mas eu vou antecipar. Uma das características da ciência é que a ciência não é feita para o próprio cientista. Eu acho que todos vocês sabem, todos aqui são cientistas. A ciência é feita, em primeiro lugar, alguém pode me ajudar a responder isso? Para quem? A ciência é feita, em primeiro lugar, para quem? Ninguém se arrisca. Não é uma pergunta tão complexa assim. Para quem é feita, em primeiro lugar, a ciência? É para a sociedade. Exatamente. Muito obrigado. Ela é feita, em primeiro lugar, para a sociedade. Então, o cientista não pode pensar que a ciência é feita para a sua vaidade. Isso significa que, na hora de pensarmos sobre a ciência que estamos a fazer, nós temos que pensar que essa ciência deve ser depois comunicada às pessoas. Nós devemos garantir, vamos assim dizer, que aquelas pessoas que não estão a fazer ciência possam saber que eu, por exemplo, estou a fazer uma pesquisa sobre a sua própria vida. Eu estou a fazer, por exemplo, uma pesquisa que vai mudar a sua condição de vida no bairro em que você está. Eu estou a fazer uma pesquisa que prejudica o ambiente em que você está. Que o resultado dessa minha pesquisa vai fazer com que você, daqui a algum tempo, daqui a um dia, 2 dias, sei lá, seja obrigado a se retirar dali onde você está, por exemplo. Então, o cientista tem a obrigação, isso é mesmo uma obrigação, e é uma obrigação que nós chamamos de obrigação ética. Tá? O cientista tem a obrigação ética de divulgar os seus resultados para a sociedade. E por que isso é importante? Porque isso permite
que o trabalho do cientista seja escrutinado. Não sei, a palavra escrutinado é avaliado. Que o trabalho do cientista seja avaliado pela sociedade. E vejam que, às vezes, temos a ideia de que os únicos que podem avaliar o nosso trabalho são os outros cientistas. E nós vimos muito bem isso durante a vacina. A sociedade avaliou o trabalho das pessoas que produziram a vacina. Então, é importante fazermos divulgação científica sobre a vacina, porque isso ajuda, inclusive, a tirar os obstáculos do caminho do cientista, que precisa de fazer algumas pesquisas que são muito complexas. Então, para um cientista que está a fazer pesquisa sobre vacina, a vida fica mais fácil se as pessoas entendem melhor o que ele está a fazer. Então, qual é a importância da divulgação científica? Bom, primeira importância, popularização do conhecimento científico entre não cientistas. Quando eu faço investigação científica, eu popularizo a ciência. Eu faço com que a ciência não seja vista como uma espécie de sociedade secreta, que é o que muitas vezes acontece. Então, reparem, há pouco tempo vocês estavam a perguntar, vamos assim dizer, né, como seria o meu trabalho de fim de curso, se eu publico, se eu não é um trabalho publicado, e acho que eu não respondi totalmente essa pergunta. O meu trabalho de fim de curso é qualquer trabalho acadêmico defendido na universidade, ele não é uma publicação igual, ele não tem a mesma função, nem a mesma importância de um artigo científico, ok? Mas ele é um trabalho considerado publicado na medida em que foi avaliado por um júri e foi designado que aquele trabalho pode se tornar público. Então, ele é um trabalho publicado, sim, senhora. E ele é citado como um trabalho dessa natureza, tá? Mas essa minha pesquisa, eu posso ter feito uma pesquisa fantástica e aquela questão que sempre colocamos, mas ninguém lê, ninguém conhece a minha pesquisa. Como vão conhecer a minha pesquisa? Eu preciso de divulgá-la. Então, a popularização da ciência é um elemento importante. O outro elemento importante é a vulgarização da ciência. E isso pode parecer estranho, mas é a ideia de fazer com que a ciência deixe de ser vista como uma espécie de item de elite. Quando eu estava na universidade, eu ouvia muitos meus professores dizerem assim: olha, conhecimento, universidade não é para todos. Ciência não é para todos. Conhecimento não é para todos. Nem todos podem estudar. A ciência hoje não pensa assim. E é por isso que se inventou esse campo chamado de divulgação científica. Ciência tem que ser para todos. Ciência tem que ser uma coisa que deve ser permitida o seu acesso a qualquer pessoa, inclusive para analfabetos. E aí a segunda importância do processo de divulgação é garantir que a ciência se torne uma coisa tão vulgar, que quando nós estivermos a usar um item científico, nós não duvidemos mais tanto como duvidamos quando nos dizem que temos que apanhar a vacina. Essa é a segunda importância. E uma terceira importância é que todos esses processos de popularização e divulgação propiciam uma outra coisa que chamamos de alfabetização científica. Então, muitos de nós discutimos por que nós temos tantos problemas nos nossos continentes. A explicação é muito simples. A explicação é, nós temos muitos problemas porque nós somos analfabetos científicos. O que é um analfabeto científico? É alguém que ouve a estatística, mas não sabe ler e nem interpretar a estatística. Nós passamos por um processo interessante. Tivemos o mês passado muita estatística para interpretar. Mas o nosso analfabetismo científico, que não nos prepara para compreender dados de natureza estatística, porque não se faz divulgação científica, nos deixa muitas vezes ficarmos perdidos com informação. Outra coisa é, quando qualquer um de nós vai para um hospital, tá? Eu vou para o médico. E imagino que tem aqui outra pessoa, colegas que são da área de saúde. Eu vou conversar com o médico para fazer a consulta e ele começa a ouvir o que eu tenho a dizer e depois, se calhar, ele vai passar a receita. Mas ele passa a receita e diz assim, bom, você vai tomar X miligramas de paracetamol, X miligramas de aspirina, X miligramas de não sei quantos. Mas uma pessoa que não entende, por exemplo, né, essa linguagem que o médico usa, ele não é capaz de compreender, por exemplo, por que o médico lhe diz que são X miligramas, por exemplo, por que são 50 miligramas e não 100 miligramas? Por que são 50 e não 500 miligramas, por exemplo? Ele não entende isso. Ele não entende isso por quê? Porque ele, na verdade, não foi alfabetizado sobre, por exemplo, informação científica sobre o uso de medicamentos, em que ele aprenderia que os medicamentos devem ser dados dentro de uma certa dose muito específica, porque acima dessa dose pode se tornar intoxicantes e pode matar. Isso é alfabetização científica. Então, a segunda importância é precisamos divulgar a ciência, porque isso permite que aumentemos o nível de alfabetização científica da nossa população, preparando a nossa população para responder melhor aos desafios que envolvem algum tipo de conhecimento científico para se obter uma resposta, como no caso da adesão
às vacinas. Não sei se isso respondeu à sua preocupação. Espero que sim, se não, manifeste. E aí, avançando um bocadinho mais, já estamos... Sim? Sim, estou a ouvir. Ok. Muito bem, muito obrigado. Então, avançando e já indo para a última parte da nossa conversa de hoje. Onde podemos fazer divulgação científica? Aqueles são os veículos, mas há espaços específicos de divulgação científica? E a resposta é óbvio que há espaços específicos. Por exemplo, os museus são espaços de divulgação científica. Então, as peças são dispostas nos museus apenas depois de um trabalho aturado de antropologia, por exemplo, ou de qualquer outra área que estude artefatos que podem ser depois apresentados dentro de uma curadoria, por exemplo. Então, os museus são um lugar interessantíssimo e muito importante, né? São ambientes importantes de divulgação científica. E aí eu tenho vou mostrar aqui algumas imagens. Esse aqui é o Museu da Antropologia, em Luanda, por exemplo. Aqui é o Museu da Moeda. E vejam que quando vocês visitam o Museu da Moeda, vocês têm a oportunidade, por exemplo, de conhecer a história da moeda em Angola. Olha que interessante. Você aprende história dentro do museu. E aí fica muito bom de usar esse espaço para mostrar um pouco da história do país às crianças. O Museu de História Natural, que também cai em Luanda. As reservas naturais também são lugares interessantíssimos de divulgação científica. Inclusive, muitos documentários se produzem com base nas visitas a esses locais. E, já para terminar, e para a dica que já havia colocado antes, nós não precisamos de saber tudo, nós cientistas. Nós podemos ser muito bons pesquisadores, mas se calhar podemos não ser necessariamente muito bons comunicadores. Então, talvez tenhamos que usar a ajuda de um profissional da comunicação, e isso é o indicado quando nós queremos fazer divulgação científica eficiente, para ajudar-nos a traduzir todo o nosso trabalho científico. Então, universidades em vários países do mundo hoje têm um departamento de divulgação científica, em que você encontra colegas da área de comunicação que estão dedicados a ajudar as pessoas a compreender como se faz divulgação científica, porque a comunicação científica normalmente já sabemos, né? Então, estão lá jornalistas, radialistas, pessoas da área de televisão que ajudam a fazer esse exercício. E aí, o campo do jornalismo, que normalmente trabalha com a investigação científica, eu já tinha dito lá atrás, são os jornalistas científicos. Então, com isso, isso é o que nós tínhamos para a conversa de hoje. Como eu disse, o curso de hoje é um curso introdutório. No próximo encontro, nós vamos trazer muito mais material de divulgação científica para analisarmos juntos e para pensarmos um pouco como então, que podemos nos organizar para criar veículos de divulgação científica em Angola. E vocês se lembram que no infográfico que o Portal Pensador partilhou convosco, na parte de cima está escrito um ecossistema para a produção científica angolana. O que isso significa? Não se pode falar de produção científica em Angola só escrevendo artigos científicos. É preciso também fazer a divulgação desses artigos científicos. É preciso ter ambientes em que esses artigos científicos possam ser divulgados e ambientes de comunicação científica. Nós temos muitos ambientes de comunicação científica. O caso das revistas, o Portal Pensador, nós convidamos-vos a visitarem. O Portal Pensador, ele é um espaço de comunicação científica, essencialmente, porque lá vocês encontram revistas de comunicação científica. Mas não temos em Angola espaços de divulgação científica. Ou seja, estamos em dívida. Nós que nos chamamos de pesquisadores, nos autoproclamamos pesquisadores, estamos em dívida nesse quesito. Bom, o Vitorino fez uma pergunta sobre o certificado. Eu já respondo, mas antes de responder, um recado, a lista de presença já está disponível no chat, eu peço que vocês preencham. O último item da lista de presença é justamente a pergunta sobre se vocês querem ou não certificado. Quem quiser o certificado só coloca um sim e vocês receberam um e-mail que indica para quem deseja o certificado, depois faz o pagamento de uma taxa para poder receber o certificado. É um certificado por curso, ok? Todos os cursos deste mês de novembro, eles são gratuitos, ok? E a solicitação de certificado não é obrigatória. Todos os cursos são gratuitos. A partir do mês de outubro, vocês vão ter alguns que são gratuitos, outros não, porque nós vamos ter que convidar muitas pessoas da área editorial. Em alguns casos, nós precisamos mesmo de nos mobilizar de outra forma para que eles pudessem aceitar colaborar nessa iniciativa. Os cursos todos que vão ser feitos, as datas e os horários, estão lá na plataforma. Tem vagas limitadas, como vocês puderam ver, né? Então, lá dentro, a maior parte dos cursos, a vaga são de 30 lugares. Nós vamos imaginar que a pessoa deseja muito participar. Aqueles cursos, por exemplo, que são pagos quando estivermos perto, as pessoas que não confirmarem, então elas vão ser excluídas em favor dos que confirmarem. Se ainda assim sobrarem vagas, não tem problemas. Vamos fazer a participação de pouca gente para permitir que a sala não fique muito cheia, apesar de ser uma sala online. E se calhar permita que a interação, na medida do possível, seja mais possível. Não sei se isso responde à pergunta do Vitorino. E reforço, por favor, preencham o formulário, que é, na verdade, a lista de presenças, tá? O Lua Gabriel pergunta, não existe nenhuma exceção em relação à utilização de linguagem mais miúda
na divulgação de um artigo científico? Não, por acaso existem exceções. Essa discussão sobre a linguagem miúda em artigos científicos, Lua, nós vamos falar quando estivermos a falar sobre comunicação científica. Okay? Hoje só estávamos a falar sobre divulgação científica. Okay? Então lá nós vamos aprofundar-nos mais sobre isso. Depois, os últimos cursos são gêneros específicos. Então, quando falamos de resenha, vamos falar especificamente da linguagem, por exemplo, que se espera numa resenha, da linguagem que se espera num artigo teórico, num artigo empírico, num artigo de relato de experiência e por aí fora. E também queremos convidar-vos, participem das nossas redes sociais. O Portal Pensador tem a sua rede social no Facebook. Nós vamos postando coisas, inclusive os convites para publicação, para quem quiser publicar nas revistas que fazem parte do portal, por exemplo. Então, eu estou a tentar ver aqui o link para partilhar convosco. Então, vocês encontram ali no Portal Pensador muitas coisas importantes sobre diferentes assuntos. Então, é isso. Eu atiro outra vez a palavra para vocês. Neste momento estão aqui 15 pessoas a participar. 2 das pessoas fazem parte da equipa do portal. A Neuza faz parte da equipa do portal e o Nicodemos também, que já entrou, também faz parte da equipa do portal. Fiquem à vontade para colocar perguntas agora. As perguntas que vocês não conseguirem colocar agora, fiquem à vontade para colocar por e-mail. Podem fazê-lo por e-mail. Depois nós vamos partilhar convosco o WhatsApp, portal, e inclusive quem estiver interessado em fazer parte das redes sociais do portal, para além do Facebook, também os nossos grupos de WhatsApp, por exemplo, em que partilhamos também outras informações. Também depois vão receber o convite e vocês fiquem à vontade, que é tudo voluntário. A participação é voluntária, não é obrigada. Então, devolvo-vos outra vez a palavra. Se calhar a Neuza, se quiser fazer alguma observação aqui, também fique à vontade, por favor. Ninguém se pronuncia. Vou aproveitar a falar e agradecer a todos pela presença e dizer que este curso de divulgação científica 1 são 2 partes, né, como o doutor já bem disse. Continuamos no dia 19 e no dia 21 de outubro. E esperamos a presença de todos, pois hoje foi apenas a introdução e teremos a continuação, pois ainda vem muita informação boa e muita aprendizagem. E reiterar que visitem a nossa página do Facebook, o Portal Pensador. Quem sabe também terão o privilégio de serem convidados para fazer alguma divulgação científica por lá. Agradecemos a todos pela sua presença e pronto. Nos vemos na próxima aula, que será no dia 19 e no dia 21 também. Muito obrigado, Neuza. Aí do outro lado, os outros colegas, não sei se alguém quer dizer alguma coisa, dar algum recado, fazer alguma pergunta já de final do tempo. Se ninguém quiser, eu estou a ver, parece que o Luís quer se manifestar, ou é impressão minha? Eu agradeço em nome do portal a vossa participação. Estamos muito felizes pela vossa aderência, isso deixa-nos mesmo exultantes. O portal é uma iniciativa que já existe enquanto plataforma funcional desde fins de 2016, mas a primeira revista dá entrada em 2017. Como vocês veem, temos aí uma estrada muito longa. Então, e gostaríamos muito de contar com a vossa ajuda para qualificar o trabalho que se faz no portal. Esse trabalho de divulgação, ajudem a criticar o portal para melhorarmos também. Quem quiser fazer parte do portal, fazer parte do nosso grupo de colaboradores, também fiquem à vontade, por favor. E, mais uma vez, muito, mas muito obrigado. Muito obrigado, professora Leonora. Muito obrigado, professor Lua Gabriel. Muito obrigado, professor Cleoberto, Vitorino, professor Lando, Enio, Antônio Francisco, Félix Carlos, Luiz Mário, Pedro Lamborne, Vitorino Quinhanha. Muito obrigado, portal agradece muito a vossa presença. Estamos juntos e até ao próximo encontro, se vocês estiverem conosco, até aos próximos encontros. Vamos ter a oportunidade de estar juntos, com certeza. Estamos juntos, companheiros.